Muito bem, estamos aqui para esse nosso vídeo semanal, né? Nesse estudo da Palavra de Deus. E eu espero sinceramente que estejam todos bem. Nós estamos numa sequência do capítulo 18 de Lucas. Aí na semana passada iniciamos o capítulo 19. E é o que eu quero pedir para você abrir nesta ocasião, no livro de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 11. Então vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para você abrir. Enquanto isso, eu vou me comunicando aqui com você, tá bom? Tenho orado sempre por você. Algumas pessoas que vão receber esse vídeo eu não conheço, mas creiam, a bênção de Deus estará acompanhando você também. A oração que fizermos é para você também. E para aqueles meus amigos queridos que já recebem um vídeo normalmente, toda semana. Essas pessoas queridas, estou sempre orando por vocês, desejando que tudo vá bem nas suas vidas. É certo que há empecilhos, há dúvidas, há dificuldades, há lutas que precisam ser vencidas, que precisam ser com convicção, com disposição e com fé em Deus, elas precisam ser vencidas, essas lutas. E eu espero que você tenha essa força espiritual, esteja agarrado em Cristo Jesus para você conseguir vencer esses momentos, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, nós precisamos da Tua unção agora, do Teu Santo Espírito, da presença maravilhosa desse Deus especial, o Deus Espírito Santo, nos iluminando na leitura desta ocasião. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, lá em Lucas, a partir do verso 11, diz assim: ouvindo eles estas coisas, e estas coisas foi o que aconteceu no capítulo 18 e aqui no comecinho do capítulo 19, que nós falamos na semana passada, que foi a história de Zaqueu, né? Então, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Esse homem nobre é o próprio Jesus, tá? Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Esses 10 servos nós podemos aqui interpretar como sendo os próprios discípulos, que ele chamou ali no verso 1, para tirar um pouco a ideia deles a respeito de que o reino de Deus já estava por manifestar-se. Veja que nós já falamos em outras ocasiões que esses discípulos eles tinham uma ideia errada a respeito do reino de Deus, de que seria instituído aqui na terra por Jesus naquela ocasião. Inclusive que eles seriam ministros desse reino, receberiam glórias, posses, bens, riquezas. Eles tinham uma ideia errada sobre isso. Não só eles, mas os religiosos, todas as pessoas tinham uma ideia errada sobre a vinda do Messias. Nós já falamos sobre esse assunto. Jesus aqui está preocupado que depois de eles verem aquelas coisas que aconteceram pouco antes ali, eles estavam achando que o reino já ia se estabelecer por aqueles dias. Então, verso 13, voltando ao verso 13, chamou esses 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Jesus aqui já estava deixando claro para eles, mais uma vez, que iria embora, mas que iria voltar, mas que para eles seria confiada uma grande missão. Verso 14, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós.
aqui já está se referindo àqueles religiosos, aqueles líderes religiosos, né? Que não concordavam com o ministério de Jesus e desejavam matá-lo, né? Não queriam aceitar de maneira nenhuma o reinado dele e procuravam se articular para impedir que ele assumisse esse reino. Aqui fala sobre enviar uma embaixada, né? E que para que ele não reinasse sobre nós. Dizem aí os estudiosos que essa história aqui aconteceu. Um rei daquela época, da linhagem ali de Herodes, né? Que me fugiu o nome dele agora, me desculpem. Mas era da linhagem ali, ele foi a Roma para exigir o reino daquela região e os judeus mandaram homens à frente dele para que dissessem ao poder romano que não queriam aceitar o reino desse homem. E Jesus está aproveitando essa ideia aqui, dessa história que aconteceu real, e transformando ela aqui numa parábola, usando-a numa parábola, onde fica claro que essas pessoas queriam rejeitar aquele rei e queriam rejeitá-lo também. E isso vai trazer consequências. Trouxe consequências para aqueles homens que rejeitaram aquele rei que queria tomar posse do reino, e teria consequências também para esses que estão mandando uma embaixada aqui e não querem impedir Jesus de ser o rei deles, né? Então, vamos seguindo aqui no verso 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram, dizendo: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Vou primeiramente fazer um comentário sobre esse último verso. Eu estava explicando aquela história do rei que estava exigindo o reino daquela região, a Roma, e que esses judeus mandaram homens lá para impedir que ele assumisse esse reino. E eu disse lá que isso teria consequências. Exatamente aqui no verso 27. Aqueles que se opõem ao reino de Deus, aqueles que se opõem à pregação do seu evangelho, aqueles que não creem que ele virá e reinará, é exatamente a mesma coisa aqui. Haverá consequências. E como disse nesse verso 27, essas pessoas não receberão então a glória do reino, não se receberão a herança do reino e acabarão por deixando de existir. É uma pena, não é?
porque não é isso que o dono do reino gostaria que acontecesse. Ele não foi para voltar para fazer isso com essas pessoas. Foram elas que fizeram essa escolha. E não foi uma boa escolha. Essa que é a grande verdade, infelizmente. Mas eu queria voltar aqui, ali a partir do verso 18, verso 16, que diz que aqueles homens haviam recebido uma mina. A título de curiosidade, vocês sabem quanto que é uma mina? Uma mina era o equivalente a 100 dracmas. Dracma era um valor, uma moedinha de um valor de o pagamento de um salário de um dia de um trabalhador. Então uma mina, ela representava 100 dias de um trabalhador. Se você fosse pegar hoje o salário mínimo aí, R$1.050, né? E dividi-lo por 30 e multiplicar por 100, você vai encontrar o valor de R$3.500. E aí, R$3.500 já quebra o galho? Já dá para fazer alguma coisinha aí para aliviar alguma coisa, né? Para quem tem pouco, é muito, né? Para quem tem muito, pode parecer muito pouco. Mas o fato é que aquele rei que foi tomar posse de um reino e iria voltar, ele deixou os seus discípulos, os seus servos, a responsabilidade de dar continuidade a esse evangelho, às boas novas do reino, de continuarem fazendo as mesmas coisas que aquele rei fazia, de preferência com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado, com o mesmo propósito. É exatamente isso que essa parábola aqui quer dizer. Essa descrição das dracmas, né, da mina, entregar uma mina, é apenas para ser mais bem entendido. Jesus não está falando aqui de dinheiro, está apenas usando o recurso aqui de entregar o dinheiro para um exemplo, para que a gente possa entender. Então, entregou essa mina aqui a 3 servos, aos seus servos, não fala que foram 3 não, tá? Mas apenas 3 são representados aqui na hora de prestar contas. Então, a partir do verso 16, diz que o primeiro compareceu e disse que aquela mina, ele a transformou em 10. O segundo disse que aquela mina, ele a transformou em mais 5. E o terceiro, aqui representado, disse que escondeu. Aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que representa isso. Veja bem, o que Jesus está querendo propor aqui é que a você e a mim são entregues talentos, são entregues dons, são entregues oportunidades. E Ele espera que você amplie isso, que você aproveite as que Ele lhe deu e que você as use bem e elas cresçam mais. Note que quem te dá essas oportunidades é o próprio Deus. É Ele que te oferece esses talentos, esses dons, essas oportunidades. O que você vai fazer com elas vai depender de como você enxerga as coisas. Olha que nós já falamos sobre cegos aqui no capítulo 18, falamos sobre o cego Bartimeu, falamos sobre o cego espiritual, aqueles que não entendiam as Sagradas Escrituras, não é isso? E aqui mais uma vez nós estamos falando sobre a forma como você enxerga a vida, como você enxerga as coisas. Esses 2 primeiros enxergaram oportunidades e desenvolveram os seus dons, os seus talentos com firmeza, com propósito, com determinação. É assim que funciona a vida. Se você
só enxerga as dificuldades, só enxerga os problemas, você se encolhe, você tem medo e você não faz nada. Mas se você enxerga o lado bom das coisas, se você consegue ver o que é bom e você está disposto a fazer, a se sacrificar para alcançar, a lutar, a se desenvolver, você vai alcançar. A mesma coisa acontece na vida espiritual e tem resultados na vida física, na vida, na prosperidade, na sua vida em geral. A questão aqui é que Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Perceba que aqueles dois primeiros entenderam isso. Eles não eram perfeitos, eles não eram pessoas acima dos outros, eles eram todos iguais, todos eles eram discípulos, todos eles aqui conviviam com esse rei e viam como ele agia e como ele era. Tinha um exemplo, mas eles precisavam agora se desenvolver, precisavam seguir em frente. O rei não estava mais ali, ele foi para outro lugar e voltaria. E quando voltasse, queria encontrá-los ampliados, desenvolvidos, melhores. E aí é isso aqui que Deus está querendo propor. Deus quer que você se desenvolva, você se amplie. E Ele não aceita que você tenha alvos pequenos. Deus é um Deus grandioso demais. Então Ele espera que você tenha alvos elevados. Até porque, olha só, se você pensa pequeno, você vai alcançar pequenas coisas. Se você pensa grande, você vai alcançar grandes coisas. No mercado financeiro, por exemplo, disse o seguinte, que se você arrisca pouco, você recebe pouco. Se você arrisca muito, você recebe muito. É claro que lá tem muitos riscos, mas aqueles que sabem arriscar bem e têm alvo, têm determinação, buscam, procuram, ficam muito ricos, porque arriscaram muito. Então, Deus aqui coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. Todos os atributos de caráter que habitam em Deus, como um todo perfeito e harmonioso, e todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal, tem o privilégio de possuir esses mesmos atributos. Será que você entendeu bem o que eu quis dizer? Nós podemos receber os mesmos atributos de Deus, na proporção que é cabível a um ser humano. Mas os atributos de Deus estão disponíveis para recebermos e serem desenvolvidos em nós. É o que represento aqui as minas, tá bom? Receber os atributos de Deus. Recebemos uma parte e Ele espera que nós desejemos mais para que nós alcancemos mais. E aí Ele nos ajuda nesse processo de desenvolvimento, tá bom? O nosso Salvador, Jesus, Ele veio ao mundo para nos dar esse exemplo de como ser a imagem e semelhança de Cristo, como ter esse caráter. E esses discípulos aqui, eles precisavam entender que o mais importante para a vinda do reino de Deus não era aquele momento em específico terrenal, em que eles queriam estabelecer um reino poderoso de glórias, etc. Isso estaria no futuro, quando esse rei voltasse. Até lá, esse rei esperava que eles os representassem. Eles teriam que representá-lo. E para isso eles tinham que ter os mesmos atributos desse rei. Esse rei concede um primeiro atributo ou alguns atributos que representam as minas e esse rei espera que eles desenvolvam esses atributos, essa mudança de caráter, essa mudança de vida.
Então Cristo foi esse exemplo. O caráter nobre dele, o esforço individual é necessário para receber os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e faculdades mentais. Nós formamos o caráter. E esse caráter é formado por combates árduos e relutantes contra o próprio eu. A nossa luta é contra a nossa própria carne, contra a nossa própria tendência pecaminosa. Deus nos dá esses talentos e faculdades mentais, mas para formar o caráter nós precisamos lutar, precisamos estar determinados, ter um alvo elevado para alcançar essa mudança na nossa vida, essa mudança no nosso comportamento. Era isso que o rei aqui da parábola esperava desses servos. Um recebeu uma mina e a multiplicou por 10. Olha, desenvolveu o seu caráter e foi recebendo mais talentos e mais capacidades mentais. O outro desenvolveu mais 5. Esses tiveram alvos elevados. Esses se propuseram realmente a buscar isso. Esses traços de caráter só vão ser conquistados com muita luta e decidido a mudar esse eu que vive em nós. Um ponto importante dos vencedores, das pessoas vencedoras, é que elas nunca podem ter o pensamento de que eu não vou conseguir. Quando você coloca isso como pensamento na sua vida, realmente nada vai dar certo. Seja no que for que você se aplique, nos estudos, no trabalho, na vida familiar, em qualquer lugar, se você chegar à conclusão que não é possível, não será mesmo. Então, eu não poderei corrigir os meus defeitos de caráter se eu chegar a essa conclusão. Não é possível, eu não consigo. Eu costumo usar sempre, já falei em outras ocasiões, que é aquela pessoa que tem o efeito... esqueci o nome da Gabriela, o efeito Gabriela. Aquela música que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. É o efeito Gabriela. As pessoas que são assim, elas não são bem-sucedidas na vida, nada dá certo para elas. Elas só enxergam os problemas, as dificuldades. Então não posso querer de receber uma mina e depois ter 10 se eu tenho esse tipo de pensamento. Se você chegar a essa decisão, certamente você vai deixar de alcançar a recompensa que esse rei vai trazer, esse rei da parábola, que a recompensa, na verdade, é a vida eterna. Lembra que lá em Lucas 18, lá no verso 26 de Lucas 27, Jesus disse assim, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É isso que a gente tem que ter em mente. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Quando a gente não quer se submeter à direção daquele que conhece, que tem experiência, que pode nos guiar no caminho, a gente não aceita esses bons conselhos, realmente nada dá certo na nossa vida. Hoje em dia, sabe o que as pessoas fazem? Elas procuram os coach, né? Isso está na moda aí. Já teve outros nomes, mas agora é coach. Então, vão procurar essas pessoas que é para encontrar o caminho de como ser bem-sucedido na vida. Para ser bem-sucedido no reino de Deus, é preciso você aceitar o coach Cristo Jesus. É preciso você ouvi-lo. Para ele não há impossibilidades. Ele pode resolver essas coisas na sua vida, mas você precisa procurar se santificar e aceitar e submeter a direção desse Deus, para que ele possa fazer essa obra em vocês. Eu vou dar uma acelerada aqui porque a hora já avançou, né? Lembre-se de que nunca você alcançará mais elevada norma que a que você se propuser. Então, se você se propuser algo pequeno,
será algo pequeno que você vai alcançar. Deus tem algo muito maior para te dar. Fixe, pois, alto seu alvo e passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, você vai subir até o topo da escada do progresso. E aqui nós estamos falando de mudança de caráter, uma transformação do eu, permitindo que aquela mina se transforme em outras 10 e você ouça as palavras do Senhor dizendo: muito bem. Você então agora vai receber uma recompensa muito especial. Como palavra final, eu deixo para vocês o seguinte: que nada vos impeça. O destino não teceu tão firmes malhas ao redor de qualquer homem que precisasse permanecer desamparado e na incerteza. Não, você não precisa achar que você não tem capacidade ou não consegue ou qualquer coisa parecida que venha à sua mente, que você é um inútil, que você não presta, que não pense assim, que você está desamparado e na incerteza. As circunstâncias adversas devem criar a firme determinação de vencê-las. Ou seja, aqueles que venceram na vida, eles caíram e levantaram, mas ao final eles conseguiram. A transposição de um obstáculo dará maior capacidade e ânimo para avançar. Insista com resolução na direção certa, e então as circunstâncias serão suas auxiliares e não empecilhos. Esse tipo de atitude vencedora e de crença e fé no poder de Deus na sua vida para alcançar esses resultados foi o que aconteceu na vida do primeiro, que multiplicou por 10, no segundo, que multiplicou por 5, mas não foi encontrada naquele que escondeu. E eu queria aqui só por último dizer o seguinte: aquelas palavras do servo no verso 21 são palavras dele, não refletem a verdadeira imagem do rei. Não é assim o rei. Aquilo é uma ideia formada na mente daquele servo, de que ele diz que tive medo de ti, que és homem rigoroso, lá no verso 21, né? Tiras o que não puseste, ceifa o que não semeaste. A pessoa que tem essa ideia a respeito de Deus, ela realmente não vai conseguir alcançar o resultado. Os outros, eles confiavam em Deus. Eles tinham certeza que Deus decidira ampará-los e ajudá-los nessa incerteza e nessa luta. Esse outro aqui resolveu ter um pensamento negativo a respeito de Deus. E o que ele encontrou foi a tristeza de perder tudo o que tinha. Que não seja assim na sua vida. Que você aceite a direção e os caminhos de Deus para a sua vida hoje e deixe Ele mudar o seu caráter, o seu eu e lhe oferecer a vida eterna. Que esse seja o seu desejo e a sua decisão. Oremos. Maravilhoso Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor, porque tanto o querer quanto o efetuar vem de Ti. Coloca em nós o querer receber a Tua direção para que nós possamos alcançar o melhor resultado como aqueles homens que alcançaram mais 10 e mais 5. Tira de nós qualquer pensamento negativo a Teu respeito, para que nós tenhamos um relacionamento franco, aberto, sincero e decidido a seguir com firmeza e vencer contigo, pelas Tuas mãos, pela Tua proteção e pela Tua direção. Obrigado por essas palavras maravilhosas. Abençoa-nos, guarda-nos de todo mal, inclusive, Senhor, dessas doenças que têm assolado esse mundo. Por favor, eu peço isso a todos os que ouvem essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.